Deus fala com a gente também enquanto dormimos. Deus não fala com a gente só quando estamos acordados. Deus fala com a gente também quando estamos dormindo. E hoje eu quero compartilhar com você uma verdade. Muitas pessoas têm sonhos com seu cônjuge e elas não sabem discernir se aquele sonho ele é um sonho profético, se ele é um sonho maligno, se é um pesadelo ou se veio da gente mesmo. Mas hoje você vai compreender como entender quando um sonho ele vem de Deus e como que Deus ele usa os sonhos para falar conosco. Então, a base aqui dessa instrução de hoje é compreender que Deus é soberano e que Ele fala conosco da maneira como Ele quer. Deus fala conosco como Ele quer. Ele é Deus, Ele é soberano, Ele é augusto, ou seja, Ele age sem influência e pode falar conosco tanto quando estamos acordados, despertos, como quando estamos dormindo. A Bíblia nos diz no Evangelho de Mateus que José, pai de Jesus, foi direcionado pelo Senhor a receber Maria, a entender o plano de Deus. Depois ele foi direcionado a ir para o Egito por meio de sonhos, para fugir de Herodes, e depois de retornar do Egito para Israel, e eles vieram habitar em Nazaré. Então, José foi dirigido através dos sonhos. O Deus vivo e poderoso que criou os céus e a terra fala com o homem também através dos sonhos. Nós devemos entender que essa mensagem divina, ela muitas vezes vem codificada. Ela pode vir por meio de parábolas. É por isso que você pode sonhar com uma pizza, você pode sonhar com um sol brilhante, ou você pode sonhar com cobras, você pode sonhar atravessando um rio, ou numa piscina suja, enfim. Esses símbolos, eles são eu posso dizer, uma alegoria quanto àquilo que Deus quer falar com você. E discernir isso com a ajuda do Espírito Santo é a nossa missão. Entenda, todo sonho tem uma interpretação. Todo sonho, independente dele ser de Deus ou dele ser maligno. Você tem que aprender a interpretar o que Deus está mostrando para você. E você tem que interpretar quando o sonho não vem de Deus. Você tem que interpretar também quando o sonho vem de você mesmo. Aí você diz assim, puxa, a mim cabe essa interpretação? A você cabe essa interpretação. Nós precisamos aprender a discernir o que estamos vendo. Assim como eu tenho que discernir, sabe, o que eu devo comer, como eu devo me vestir, Deus me dá essa graça, essa capacidade de também discernir. É claro que, assim como a gente aprende a caminhar, aprende a comer, aprende a se vestir, certo? A gente tem que aprender com o Senhor a entender os nossos sonhos. E hoje eu vou entregar para você aqui uma prática que você pode usar para entender melhor os seus sonhos. Eu vou mostrar para você o caminho disso, certo? Eu quero começar com um texto bíblico, que é o Salmos 46, verso 10 e 11. A Bíblia diz assim: Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, Deus de Jacó é o nosso refúgio. A Bíblia diz: aquietai-vos. A Bíblia diz: fique em silêncio. Muitas vezes os nossos sonhos, eles têm um grande significado, porque não estamos interferindo com a nossa inteligência e não estamos também interferindo com nossas preocupações. Quando você está acordado, a sua cabeça não para. Então você se preocupa com as coisas, você fica ansioso, você muitas vezes fica dividido nas decisões que precisa tomar. É claro que a palavra de Deus ela nos dá o auxílio que nós precisamos, mas muitas vezes nossas emoções acabam nos sabotando de ouvir a Deus. Então Deus vem a nós em sonhos e fala conosco. E ali Ele pode revelar a sua vontade a nós. Eu acredito que, da mesma maneira que eu estou ensinando uma criança a escrever, estou ensinando uma criança a ler, você sabe quando se começa a ler, você vai formando
as sílabas, né, e as sílabas vão formando as palavras. Então, você casa, você fala C-A-K-S-A-ZA. Você ensina a criança de uma forma simples. Bem, Deus vem com essas parábolas para nós, para nos ensinar de maneira simples o que Ele está querendo, muitas vezes, revelar na sua vontade para a nossa vida. É por isso que Jesus, ele pregava tanto em parábolas. Nós temos a parábola do joio, a parábola dos talentos, nós temos muitas das 10 virgens, nós temos muitas parábolas que Jesus ele usou, a parábola do filho pródigo, tantas parábolas na Bíblia para explicar coisas simples, princípios simples. Bem, Deus usa os sonhos também como parábolas, eu chamo de parábolas do reino, porque elas estão misturadas com mistério, elas estão misturadas, sabe, com direção de Deus. Agora, como você pode entender o que é de Deus, o que é maligno e o que é de você mesmo? Então aqui vai a primeira coisa que você deve fazer. Todo sonho que você tiver, anote ele. Tá? Começa por aí. Então, a primeira coisa que você tem que fazer quando tiver um sonho, que você entende que aquele sonho é um sonho, sabe, que marcou você, é anotar o sonho. Então pega um caderno e anota o sonho. A segunda coisa que você tem que fazer é ir ao Espírito Santo. Pedir ao Espírito Santo discernimento sobre aquele sonho. Para que o Espírito Santo o ajude a discernir se aquele sonho ele é um sonho de Deus, se ele é de você mesmo, ou se ele é maligno. Entenda uma coisa. Quando você come uma fruta que você já conhece, certo? Quando você dá a primeira mordida, mesmo que você esteja com os olhos vendados, você sabe o que é uma laranja, o que é um limão, porque você conhece aquelas frutas. Agora, se você provar uma fruta que você não conhece, você provar uma fruta que você desconhece e lhe vendarem, você não vai saber o gosto daquela fruta. Por quê? Porque você não tem o conhecimento, você não tem a experiência ainda. Então, a maneira como nós adquirimos o conhecimento e a experiência para interpretar os sonhos e entender o que Deus está falando é crucial para nós vivermos uma vida de compreensão daquilo que Deus está querendo nos mostrar e nos revelar. A Bíblia diz que a obra do diabo, em João 10:10, é matar, roubar e destruir. Então, o diabo nunca vai avisar você de algo ruim que está para acontecer. Então, alguns sonhos considerados ruins para nós, muitas vezes, são um alerta de Deus. As pessoas sonham muito com cobra. Sonhar com cobra representa ataques espirituais. A cobra, ela é um símbolo no mundo espiritual de Satanás. A Bíblia fala da grande serpente. Quando você está sonhando com o seu cônjuge, aí você sonha com uma traição, por exemplo, do seu cônjuge lhe traindo. Não é um sonho bom, certo? Não é um sonho bom. E muitas vezes, esse sonho, na verdade, causa ciúme, causa preocupação na vida de muitas pessoas. Agora, você entender o seguinte, quando você chegar a Deus e você pergunta, Senhor, por que eu estou sonhando tanto com traição? Daí você tem aqueles sonhos sequenciais, 3, 4 noites numa semana sonhando com traição. Entenda, isso é ciúmes contra o seu relacionamento. É ciúmes contra o seu relacionamento. O objetivo do inimigo, sabe, é sempre trazer preocupações a nós. Às vezes Deus revela algo para você orar por isso, quebrando todo o ciúmes, toda inveja contra o seu relacionamento. E digo mais, muitas vezes tem contaminações espirituais que entram dentro de nós, inseguranças que entram dentro de nós, medo de que certas coisas aconteçam, e tudo isso está dentro de nós. Os sonhos também são uma maneira de você olhar para dentro do seu coração e ver coisas que estão lá dentro. Então esse sonho com traição, ele pode representar um espírito de ciúmes contra você, pode representar também que dentro do teu coração tem muita insegurança, tem medo de que algumas coisas aconteçam.
Então, para que eu pare de sonhar com aquele sonho, eu preciso compreender o que aquele sonho está querendo me dizer, certo? Então, tem sonhos que são de nós mesmos. Tem sonhos que são de nós mesmos. Tem sonhos que são uma revelação. E esses sonhos que são de nós mesmos, muitas vezes, quando eles não têm, eu posso dizer, nem início nem fim, quando eles não têm uma sequência, eu posso descartá-los. Mas quando eles têm uma sequência, muitas vezes é Deus trazendo para fora e tirando para fora coisas que estão dentro do meu coração. É como se Deus, dentro do sonho, tirasse algo, uma peça que está com defeito dentro de mim e me mostrasse. Olha como essa peça está com defeito. Você precisa abrir mão dessa sua preocupação. Você precisa confiar em mim. Você precisa confiar no meu plano, certo? E quando você entrega tudo em oração, você pode limpar o seu coração. Você pode tirar toda a insegurança que você tem diante de você. Muitas vezes uma pessoa, ela tem uma experiência negativa com o pai que traiu ou com a mãe que traiu, uma família desestruturada, e tudo isso fica as informações dentro da pessoa. E quando nós nos aproximamos de Deus, o objetivo de Deus é tirar essas sujeiras de dentro de nós, nos limpar completamente. E você tem que começar a orar para que o Espírito Santo, ele limpe o seu coração, ele tire toda a insegurança, todo o medo que você tem, e também repreender os ciúmes e a inveja contra o seu relacionamento. Amém? Ciúmes e inveja contra o seu relacionamento. Então, eu tenho caminhado nessas esferas do entendimento dos sonhos, e Deus tem me mostrado muitas coisas, e claro, cada vez mais Ele me abre mais o entendimento, mas eu vejo que muitas pessoas não entendem os sonhos que Deus está dando a eles. Mas os nossos sonhos falam de coisas proféticas, falam de nós mesmos e falam também de coisas malignas. Quando que o sonho é maligno? O sonho é maligno quando ele tirar completamente a sua paz, quando ele tirar a sua alegria, quando ele tirar as suas forças. O sonho é maligno quando ele colocar tanto medo dentro de você, a ponto de tirar as suas forças de orar, certo? Porque o inimigo nunca vai nos levar para uma vida de oração. Ele nunca vai levar você para a palavra. Ele nunca vai levar você para o seu propósito, ele sempre vai levar você para um lugar de trevas. Então, qualquer tipo de sonho que lhe levar para um lugar de trevas não é de Deus. Por exemplo, se você sonhar dentro do sonho, tendo relação com outras pessoas, esse sonho não tem como ser de Deus, porque Deus não vai usar uma traição, certo? Para lhe revelar algo a seu respeito, certo? Deus nunca vai usar algo errado, algo ruim, para me revelar alguma coisa que eu preciso me libertar. Agora, Ele pode revelar uma condição do meu coração. Ele pode também revelar algo contra mim, certo? Agora, jamais Deus vai usar uma coisa errada para transmitir uma verdade para você, certo? É por isso que nós precisamos do discernimento espiritual. Só saberemos se um sonho é de Deus, maligno ou de nós mesmos, se interpretarmos. Por isso, nós precisamos do discernimento do Espírito Santo. Todo sonho, leve ele a Deus. Todo sonho, leve ele a Deus. Por isso, escreva e depois ore a respeito dele, para que o Espírito Santo lhe dê direção. Talvez você sonhe com alguém abandonando você, com alguém saindo do seu caminho, talvez alguém que largou a sua mão no caminho, certo? Tudo isso você tem que orar, porque muitas vezes ela representa coisas no mundo espiritual, e eu digo mais, quanto mais entregue você estiver a Deus, menos o diabo vai ter qualquer tipo de poder sobre os seus sonhos. Menos dardos, menos legalidade vai haver. Eu acredito da seguinte maneira, que o diabo hoje não tem poder de agir nos meus sonhos. Porque eu estou guardado por Deus. Estou guardado por Deus. Enquanto eu durmo, a minha vida está coberta. Então, se eu tiver algum sonho na madrugada,
eu terei sonhos ou proféticos ou de mim mesmos, e esses sonhos de mim mesmos podem representar condições do meu coração que precisam ser limpas, que precisam ser tratadas, coisas de dentro de mim. Então, eu creio muito, sabe, no trabalhar do Espírito Santo.
dentro da minha vida. Amém? E volto a dizer que Deus pode falar conosco quando estamos acordados e Deus pode falar conosco quando estamos dormindo. Amém? O Senhor é livre para falar conosco a qualquer momento. Você crê nessa verdade? Eu quero agora fazer uma oração por você. Eu quero fazer uma oração por você. Eu quero orar até mesmo pelo seu sono, porque muitas pessoas têm muitos pesadelos e eu não posso dizer que esses pesadelos em sequência são de Deus, certo? Eu não tenho como acreditar que pesadelos em sequência são de Deus ou são revelações de Deus, porque não são. Então permita-me orar por você, se você tem tido pesadelos, perturbações noturnas. Amém? É muito importante você compreender as coisas espirituais. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, eu oro e peço a cobertura do sangue de Jesus sobre a vida dessa mulher, sobre seu cônjuge e sobre seus filhos. Nós proibimos agora todo tipo de influência espiritual sobre o sono dessa pessoa, enquanto ela dorme. A tua palavra diz, Senhor, que os teus anjos estão acampados ao redor daqueles que o temem. Por isso, Pai, cobre essa família com o teu precioso sangue. Guarde-os, blinde a sua casa, os seus quartos, com a tua proteção sobrenatural. Livra de todo mal, Senhor. Nós proibimos qualquer tipo de interferência enquanto essa pessoa dormir, e que ela tenha sonhos proféticos, e se ela tiver algum sonho dela mesma, que seja um sonho de revelação da sua condição e o quanto ela precisa se render a Deus. Espírito Santo, trabalhe no coração de cada pessoa, traga vida, e aquele que está doente, emocionalmente, que seja curado agora. Cobre-os, proteja-os, Pai, e livra-os em nome de Jesus. Amém e amém.